Esse vídeo é um tutorial completo para você aprender a fazer a implementação da ferramenta da Stape, para que você possa ter um servidor próprio no seu projeto ou no projeto do seu cliente e colher aí os benefícios do Server-Side Tracking, da API de conversões. Então a gente vai ver passo a passo como que você precisa fazer essa implementação para ter um container funcionando para você em um servidor que é do seu próprio projeto, com apontamento de subdomínio, com conexão com o Google Tag Manager. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Bork. Aqui nesse canal eu trago conteúdos sobre traqueamento avançado e você pode participar gratuitamente das minhas lives toda semana, onde eu não ensino apenas traqueamento avançado, mas a gente também fala sobre tráfego pago, rastreamento e automações. Por que a gente fala sobre isso? São pilares que eu acredito que são essenciais para a operação de um gestor de tráfego que atua num nível legal aí no mercado. Então, se você quer aprender gratuitamente a como fazer implementações de traqueamento avançado, tráfego pago, rastreamento e automações, te inscreve aqui na descrição, tem o link gustavobork.com.br/lives, você vai receber aí os avisos e a live acontece toda semana. Esse conteúdo que você está vendo agora é algo mais direto ao ponto para você vir aqui e implementar. As aulas semanais, as lives semanais são mais completas a título de teorias aí, de estratégias, implementação e por aí vai. Então, para começar o vídeo, basicamente, por que a gente utiliza a Stape e, na verdade, nem por que a gente utiliza a Stape, mas por que é interessante você ter uma estrutura própria para implementar o traqueamento avançado do seu cliente. Você já deve ter ouvido falar da API de conversões, dos bloqueios de cookies, do porquê que existe a metodologia de comunicação entre o seu site e o Meta Ads, que é a API de conversões. Certo? Ela existe por causa de alguma coisa. Por que o Meta iria lançar no mercado um recurso e ainda assim empurrar ele para as pessoas usarem? Então você já deve ter recebido alguma comunicação do Meta Ads, um e-mail, alguma coisa que diz use a API de conversões. Ele não faz isso por nada, né? Alguma razão tem que ter. E basicamente a API de conversões existe como um recurso de comunicação. É uma ferramenta de comunicação, assim como o Pixel era, certo? Ainda é também, mas exclusivamente lá em 2020 e antes até. Certo? A API de conversões ela vem para tapar os buracos que existem na comunicação exclusivamente pelo Pixel. A comunicação web pelo Pixel com apenas o script dentro do site, ela tem várias falhas, certo? A gente perde muito dado quando a gente usa esse tipo de implementação exclusivamente. Então não vou entrar muito nos detalhes, mas a API de conversões vem para tirar, para que a gente consiga deixar de perder esses dados nessa comunicação. Então, de forma bem resumida, é isso. Então, todo negócio que investe em anúncios online para não perder muitos dados precisa, certo, de uma implementação de API de conversões, para que o seu investimento seja o mais eficiente possível. Porque a gente investe não só para ter retorno, tá? E aqui vem até um ponto que a gente precisa conversar. Você investe para colher dados, para fazer uma estratégia mais eficiente na sua empresa e conseguir ter mais retorno no futuro. Então, quanto mais você consegue entregar informação para dentro da plataforma do Meta Ads, para que ela também funcione de forma mais eficiente, melhor. E se você tiver a API de conversões no seu projeto ou do seu cliente, você tem a melhor estrutura possível de entrega de dados para a plataforma de performance. Quem que é a plataforma de performance? É o Meta Ads. Beleza? Então é isso que a gente vai aprender a fazer. E antes de você me perguntar, mas eu posso usar o Google Cloud, eu posso usar outro servidor? Pode, tá? Mas eu vou bater um papo rapidamente aqui sobre o porquê que eu utilizo a Stape, porquê que eu recomendo a Stape para todos os alunos e para todo mundo que vem me perguntar sobre isso. A Stape é uma empresa, tá, que a galera que trabalha lá dentro está focada em performance para anunciantes. Então, por que isso é importante? Porque você tem um time lá dentro que vive para isso, para dar mais performance para anunciantes. Então, eles lançam ferramentas como Power Apps dentro dos containers, que a gente até tem aqui vídeos no canal do YouTube aqui, mostrando para você como utilizar, por exemplo, ferramentas de geolocalização, ferramentas de geração de User ID lá para o External ID do Advanced Matching da Meta. Então, eles são um time que vivem para isso. E é por isso que eu utilizo eles, certo? Mas a Stape, o plano mais barato é $20 por mês.
Sim, você tem um plano free que vem antes do $20 por mês, que se você tiver um volume de tráfego que não seja tão elevado, você pode trabalhar tranquilamente sem pagar nada. Agora, se você investe bastante, você vai ter que pagar essa assinatura mensal aí de $20 para ter o seu container na Stape, certo? Mas você recebe inúmeros benefícios. Por quê? Porque a Stape é uma empresa que se preocupa exclusivamente em fornecer ferramentas para trazer resultados para os anunciantes. Então, cara, não faz sentido usar outra ferramenta, sendo que eles facilitam muito a nossa vida com Power Apps, com novas tecnologias. Eu tô inclusive gravando esse vídeo nesse meu canal aqui, já tem um vídeo falando sobre como você vai utilizar a Stape, mas eu tô gravando de novo por quê? Porque existem novidades, porque tem pontos diferentes. Porque, enfim, e por que eu sei disso? Porque a Stape lança no mercado essas informações periodicamente, tá? Então é por isso que eu utilizo a Stape, é por isso que eu recomendo a Stape e, enfim, esse é o papo, tá? Você pode tentar fazer isso em qualquer outra ferramenta que te providencie um servidor, mas aqui nesse vídeo você vai aprender na Stape, é fácil, não se apegue nos detalhes, se você é iniciante, se você está começando, você repetindo esse passo a passo, você vai conseguir implementar, você vai saber como ver se está funcionando ou não, beleza? E você vai saber, por exemplo, fazer isso toda vez que você fechar um cliente. É fácil, não se preocupe, é extremamente acessível, tá? Para você iniciar, você toca aqui no link da descrição, tem um link chamado Faça Sua Conta na Stape, tá? Que é gustavoborg.com.br/Stape. Se você fizer sua conta através desse link, você dá uma força aqui pro canal. Tô aqui trazendo esse conteúdo para você, um conteúdo extremamente atualizado. Beleza? E você vai cair aqui dentro da Stape. Nesse caso, eu já tô dentro da minha conta, tá? Se você entrar no link que eu falei, que é gustavoborg.com.br/Stape, tá? Você vai cair aqui para você fazer a sua conta. E como é que você faz a sua conta? Você simplesmente coloca o seu e-mail aqui, coloca um try for free, que é justamente teste gratuitamente, você vai receber um e-mail, né, no e-mail que você colocou aqui, obviamente, e aí você vai cadastrar uma senha, tá? É bem simples de fazer a conta. Depois de você fazer isso, você já vai ter a senha para acessar essa parte aqui, que digamos assim, o dashboard inicial, aqui em dashboard, ó, lá no canto superior esquerdo. Beleza? Que tem um ponto importante até, ó, tem um aviso, vamos clicar em cima desse aviso aqui, que vai reforçar muito o que eu falei sobre a Stape. Tem um webinário aqui, ó, eles lançam webinários periodicamente, eles têm um blog, eles têm um canal no YouTube. O canal no YouTube até não é tão bom assim, mas o blog é bom, tem muito conteúdo que eu acabo estudando através de conteúdos da Stape. Tem muita coisa que eu acabo aprendendo através de comunicações da Stape. Então é por isso que eu utilizo eles e recomendo sempre. Vamos dar um pequeno papo em cima aqui do porquê que eles estão, por exemplo, fazendo esse webinar aqui, ó. O que toda agência precisa saber sobre server-side tracking, certo? Basicamente, olha aqui, ó. Your meta ads rely on data, but what if that data is incomplete? O que quer dizer isso aqui? O seu meta ads depende de dados. Imagine que esses dados estão incompletos. Essa é a frase. Então eles fazem uma cópia aqui, né? Até porque eles vendem serviço de server-side tagging, tá? Server-side tracking. Então eles precisam, né, te convencer a isso. Na minha opinião, nem tem mais convencimento. Isso aqui é tão óbvio e básico, né? Eu digo isso óbvio e básico porque eu tô no mercado, eu vivencio muito isso. Talvez até para você não seja, mas essa implementação server-side, ela é extremamente importante, principalmente se você investe em campanhas de conversão. Tá? E aqui eu nem vou entrar nesse ponto, mas campanhas de venda, campanhas de lead, beleza? Seguindo adiante aqui, ó. As restrições de privacidade de navegadores, ad blockers, bloqueadores de anúncios, e pequena duração de lifetime aqui de cookies, tá? O que seria? Lifetime seria o tempo de duração dos cookies. Os cookies ajudam a identificação do usuário e tudo mais. Tudo isso causa problemas em perdas de conversões. Então, missed conversions and wasted ad spend. Olha aqui o wasted ad spend. O que é wasted ad spend? É gasto em anúncio sendo desperdiçado. Foi o que eu falei anteriormente, sem nem antes ler esse material deles aqui. Você investe, você coloca dinheiro naquilo, mas você tem uma perda. Por que você tem uma perda? Porque você não tem um server-side tracking. Então, enfim, nem vou seguir adiante aqui, vamos para a implementação na prática. Tá? Primeiro ponto que você tem que fazer, faça a conta na Stape, aqui pelo nosso link, gustavoborg.com.br/Stape, coloca o e-mail, pega a senha, visita
o dashboard da Stape, certo? Aqui tem o aviso também, ó. Deixa eu fechar, tava atrás da minha câmera. Talvez você nem tenha visto o aviso, mas ele vem exatamente aqui onde está a minha imagem. Quando você entra na Stape, se tem algum webinário para acontecer, ele vai estar aqui onde está a minha imagem neste exato momento no canto inferior direito da tela, tá? O que acontece? Você tem que criar um container dentro da Stape para você fazer o link desse container com os seus containers do Google Tag Manager server-side aqui. Então, até na verdade, voltando um pouco antes aqui, você precisa criar um container server-side dentro do Google Tag Manager. Como fazer isso? Na sua conta do Google Tag Manager, você vem nos 3 pontinhos aqui e você vai... Na verdade, eu vou vir para cá, ó, que é mais fácil de mostrar para você. Ó, você vem aqui nos 3 pontinhos e você vai em criar container, tá? E aí você cria um container server, tá? Server. Coloca um nome no container aqui e cria ele. Eu não vou criar porque eu já tenho um aqui, eu vou te mostrar como que é a conexão, mas é só fazer isso aqui. Não se preocupe nos detalhes, tá? Descartar as alterações, nós vamos ver esse container server. O Google Tag Manager até te mostra, ó, tipo de container web server, web server. Nós temos um server aqui que já está conectado lá na Stape, mas eu vou te mostrar um detalhe. Quando você criar o container no servidor do Google Tag Manager, um container tipo servidor no Google Tag Manager, você vai abrir este container, porque tanto a Stape quanto o Google Tag Manager funcionam com containers, tá? E aí aqui vai ter a identificação do teu container, ó. Tá vendo aqui, ó, quase no canto superior direito, um pouquinho para cá, tem GTM hífen em azul, você pode clicar em cima, beleza? E aqui tem, ó, a configuração do container aí tem um monte de código aqui, ó, tem um baita de um código. Esse código aqui você copia ele nesse botãozinho de copiar, você vai dentro da Stape, tá? Dentro da sua conta lá, quando ela estiver pronta, e você vem aqui em Create as GTM Container. O que é SGTM? Server Google Tag Manager, é basicamente isso. Clica aqui e aqui em Container Configuration, você vai colocar o código que estava, deixa eu achar aqui, lá na configuração do seu container no Google Tag Manager server-side. Beleza? Então você vem aqui, ó, cola ele aqui. É isso que vincula a Stape com o Google Tag Manager. É essa configuração. O nome, você bota o nome que você quiser, container do servidor, enfim, da forma que você quiser. Eu gosto de colocar sempre o domínio que esse servidor vai trabalhar, por exemplo, gustavoborg.com, porque esse servidor vai estar posicionado em gustavoborg.com. E aqui em localização do server, você procura a localização mais próxima de você. No meu caso e no nosso caso, se você é brasileiro assistindo meu vídeo, que é a maioria do público, SA East Brasil. Create Container. Basta fazer isso. Eu vou descartar porque eu já tenho um container pronto. E olha só, aqui em Dashboards, se eu rodar para baixo, eu tenho esse container classesgustavoborg.com, não tem .br. Se eu clicar em cima dele, olha aqui, ó, Container Config. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ele até diz, ó, SGTM Container ID, CQS no final. Se eu vier para cá, eu tô sempre rodando pro lado errado. Olha aqui, ó, CQS no final. Então, esse meu container já está conectado com o meu container da Stape. Quer conferir mais uma vez? Vem aqui, copia o código, tá? Abre a Stape, coloca aqui um Ctrl F, Ctrl V. Olha só, é exatamente o mesmo código, ou seja, o meu container da Stape está vinculado ao meu container do GTM. Primeiro passo, pronto. É isso que você precisa fazer, certo? Seguindo adiante, você já poderia funcionar assim, mas segue o passo a passo. Fica aqui comigo. Vem pra cá. Hello, tá prestando atenção aí? Bora lá. Esses dias eu vi um cara fazendo isso no YouTube e realmente, cara, eu tava assistindo o vídeo dele no YouTube e aí eu tava meio viajando assim e ele falou, opa, vem cá, tá prestando atenção? E eu voltei. Então, é isso aí. Bora lá. O que você precisa fazer agora depois de ter o container pronto? Container na Stape, certo? Você vai descer aqui até domínios, domains. Por quê? Porque nós vamos vincular o container da Stape ao nosso gerenciamento de domínio, tá? Obviamente, nesse ponto, seu cliente precisa ter um site, certo? Se o seu cliente não tem site, não faz sentido você fazer isso aqui ainda, beleza? Ele até te dá, olha aqui, ó, um container da própria Stape, mas, cara, utiliza domínios personalizados, que é o seu próprio domínio. Não tem por que você fazer de outro jeito. Então, você precisa entrar nessa hora, nós vamos fazer uma configuração aqui, mas você tem que entrar nas configurações DNS do site do seu cliente ou do seu projeto.
Nesse caso, nós vamos fazer isso aqui dentro do gustavoborg.com, que é um domínio que eu tenho e que os registros DNS dele estão sendo gerenciados através da Cloudflare. Ai, meu Deus, pronto. Acabou o planeta aqui. Vamos lá. Muito provavelmente o seu cliente vai ter um site que foi hospedado pela Hostinger, pela TurboCloud, pela HostGator ou pelo Wix, enfim, algumas dessas ferramentas aí que são as mais famosas do mercado. Tanto que se você pesquisar aqui, ó, como criar um site, como hospedar um site, tá? Não grátis aqui. Olha só, vai ter muito provavelmente aqui links da HostGator. Olha aqui, ó, HostGator, da Hostinger. Olha aqui, tá vendo? Então, muito provavelmente, seu cliente tem o seu site hospedado em alguma dessas plataformas, certo? Ou também na própria Cloudflare. Eu gosto de fazer na Cloudflare por causa de outros contextos, mas você precisa encontrar o acesso aos registros DNS do site do seu cliente. Você descobriu que os registros DNS dele estão na Hostinger, que a hospedagem dele é a Hostinger. Você vai vir aqui, ó, registros DNS na Hostinger, por exemplo. E aí você vai, ó, eu até já tinha pesquisado isso aqui em outro momento. Você vai visitar lá, ó, como usar o editor de zona de DNS da Hostinger. Todo provedor de hospedagem de site vai ter algum post blog, alguma coisa dizendo como você acessa as zonas DNS. Pode ser pelo cPanel aquele, pode ser diretamente dentro da ferramenta. Enfim, cada provedor e cada ferramenta tem a sua maneira de fazer isso. Mas é basicamente aquele lugar onde você acha tipo isso aqui, ó, tá vendo? Onde você tem apontamentos, também a galera chama, tipo A, tipo CNAME, certo? E se o seu projeto, o projeto do seu cliente tem um dev, tem um web design, uma pessoa que faz isso aqui, é mais fácil ainda. Você pergunta para ele onde é, você pode até pedir para ele te ajudar. Recomendo você saber fazer porque é muito simples, beleza? Então você vai acessar os gerenciamentos DNS para o domínio do cliente, que nesse caso é gustavoborg.com. Voltando na Stape, nós vamos criar um novo domínio personalizado. Ó, aqui, ó, tá? Botãozinho do lado da minha câmera, que seria adicionar um domínio personalizado. E aqui tem até uma das grandes mudanças, ó. Tem uma recomendação da Stape que diz o seguinte: We highly recommend using unobvious domains without direct references to GTM, Stape, blá blá blá. O que é isso aqui? Na maioria dos casos, como é que a gente faz a criação deste domínio personalizado para hospedar, para segurar o nosso servidor para a gente utilizar ele no GTM? Certo? A gente pega o gustavoborg.com, que é o site do cliente, e a gente coloca antes do site do cliente, por exemplo, Stape. A gente cria um subdomínio e aí vem o domínio do cliente. Só que o que acontece? Eu acho que isso ficou tão comum que a Stape até te diz aqui, ó, a gente recomenda que você não use subdomínios óbvios, tá? Esse subdomínio stape.gustavoborg.com seria um subdomínio óbvio, tá? Então ele te recomenda a não usar óbvios como Stape, Analytics, Tracking, GTM. Então você precisa criar um subdomínio, ele até te dá o exemplo, ó, sst.example.com. Então qual que é o meu domínio? Ctrl V, gustavoborg.com. Eu vou criar o subdomínio, eu vou lá no início do meu domínio e eu preciso colocar alguma coisa, .gustavoborg.com, que não seja óbvio. Então eu não vou colocar Stape, nem GTM, nem API, nem Analytics, nem Tracking. O que eu vou botar aqui, por exemplo? Eu vou botar, vamos pensar no seguinte aqui, ó, conv, que seria de conversões. Não é óbvio. Então você pode viajar dentro disso aqui. Eu posso colocar BO de Bork. Sei lá, poderia dar uma viajada completa aqui. Eu poderia colocar Crob, que é o nome da minha comunidade. Tanto faz, desde que não seja óbvio. E desde que você já não tenha, né, aqui tem um pequeno disclaimer, este subdomínio sendo utilizado em algum outro apontamento aqui, talvez para uma VPS ou para uma página de captura, você precisa conferir que esse mesmo subdomínio que você vai usar não esteja sendo usado em outro contexto, porque às vezes as operações de infoproduto, as operações de site usam subdomínios para outras coisas. Então coloque um aqui que não seja óbvio, tá? Eu vou colocar, eu gostei mais do CL aqui, que eu tinha pensado, que é de cloud, que é como se fosse de, ou até mesmo de SERV, de server,
tanto faz. Eu vou botar BO, na verdade. Mudei de ideia, vou botar BO para ficar de Bork aqui, enfim. Não importa muito, desde que não seja óbvio e não tem tamanho também. Claro, talvez não faça algo gigante para não ficar, sei lá, tá? Mas basicamente assim faz mais sentido. Coloque algo que você vai lembrar também, que é o subdomínio que está hospedando, que está fazendo funcionar o seu servidor. Resumidamente é isso. Beleza? Você pode adicionar a CDN. Isso aqui a Stape foi, voltou, enfim, ela oferecia a Global CDN, que é da própria Stape de forma gratuita, depois ela colocou pago, depois ela voltou pro gratuito, tá? A sua CDN própria é até algo que eu vou gravar um vídeo aqui pro canal, talvez já exista, mas é algo um pouco mais avançado, tá? Não recomendo você fazer isso aqui agora, porque exige, para fazer a própria CDN, tá? Você precisa ter o gerenciamento do seu domínio pela Cloudflare. Precisa ser pela Cloudflare. E aí tem algumas paradinhas um pouco mais complexas a serem feitas. Por enquanto a gente não vai fazer isso. Primeiro faça isso, depois você vai adiante. Então pode usar nesse momento o Stape Global CDN, tá? É melhor do que não usar nada. Ó, tá? Então vamos usar o Stape Global CDN. E aqui, como conectar, em How to Connect, nós vamos colocar manualmente. Que daí nós vamos fazer os apontamentos manualmente, tá? Vou clicar em Next. Aqui. E ele vai me pedir apontamentos. Basicamente, o que ele está pedindo? Faça esses 2 apontamentos dentro dos registros DNS do seu site. É só isso mesmo. Então, bom, registros DNS. Primeiro registro que eu preciso fazer é tipo CNAME. Então, eu vou aqui em novo registro, adicionar registro. Qual que é o tipo dele? CNAME. Beleza. Qual que é o nome? Seria esse host aqui, ó. Vou copiar ele, ó. Se você clicar aqui, ele copia. Vou dar um Ctrl V aqui. Tá? O destino, que é o valor, vou dar um copiar aqui, poderia copiar inteiro, clica no botão, e é esse saf.state.io e sem proxy. Talvez a sua ferramenta aqui de gerenciamento não tenha opção de proxy ou não, aí você nem se preocupa, só faz o registro e deu. Mas na Cloudflare, sem proxy, beleza? Aqui clica em salvar. Próximo apontamento necessário, CNAME também, e é esse outro valor aqui, ó, copia ele. Tá? Vamos em mais um registro tipo CNAME. Em nome, nós vamos colar este host aqui, né? Que é o host. E o destino, você vai colar o LSF Stape.io, tira o proxy e você vai salvar isso aqui. Tá? Então, você tem os 2 apontamentos. 2 CNAMEs que vão para Stape, tá? Para, enfim, configurações da Stape sem proxy. O que você precisa fazer agora? Tá? Você precisa clicar em Verify dentro da Stape. Ele vai carregar, tá? Aqui o que acontece? Diz, tá? E é natural de registros DNS, todo mundo fala, vai demorar 24 horas, vai demorar 48 horas, até 72 horas. Aqui ele até diz, talvez, ó. Vamos ver se ele diz aqui quanto tempo pode demorar. Enfim, só que na minha experiência, isso aqui tem sido muito rápido. Notem que eu cliquei aqui para verificar, eu não pausei o vídeo e eu vou dar um refresh aqui, ó. Vou dar um F5 na página, tá? E já deu certo. Então, realmente, eu não parei o vídeo. Foi muito rápido. Em algumas hospedagens, em alguns provedores, pode demorar um pouco mais, tá? Mas, sinceramente, a minha experiência nas últimas vezes que eu tenho feito isso aqui, assim, ó, é no máximo 1, 2 horas, dependendo da hospedagem. Se demorou mais que isso, alguma coisa pode estar errada, tenta refazer, tá? Então, o meu servidor no meu próprio domínio está de pé, porém ele não está conectado com o Google Tag Manager ainda. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos verificar a saúde desse nosso servidor aqui. E por que eu falo saúde? Porque é o jeito que a Stape fala. Então você vai copiar o link do seu servidor, bo.gustavobork.com, https, copia tudo e vai visitar na URL, só que você não vai visitar só esse link, você vai colocar /healthy, que significa saudável, tá? Então, HEALTHY, saudável em inglês, enter, certo? E se aparecer OK, lá em cima, tá vendo um pequeno OK? Quer dizer que você está com o seu servidor na Stape funcionando através de um subdomínio do seu site, da sua própria estrutura. Então, pô, tá show de bola. O que eu faço agora? Depois do verdinho, depois do OK. Eu vou para o Google Tag Manager Server-Side, pro container que está vinculado com a Stape. Lembra que a gente fez um teste aqui com esse código? Lembra que a Stape fala aqui, ó, CQS, ó. Vamos lá, ó, tá aqui o CQS, ó, tá vendo?
Então, este container, eu vou copiar o domain name, tá? De novo, porque eu acho que eu copiei esse aqui sem querer. E nós vamos em administrador do container server-side. Nós vamos clicar aqui em configurações do container. E aí nós vamos, ó, dar um Ctrl V aqui em URLs do container do servidor. Este domínio aqui precisa estar aqui. Salvar, tá? Depois de salvar, a gente já fez o healthy, então tá funcionando. Você vai em visualizar. E aí ele tem que abrir o debug da visualização server-side, o debug server-side do GTM, e ele vai abrir no link que você colocou lá no configuração, ó, tá vendo? bo.gustavoborg.com/gtm. Ele pode dar esse bugzinho da página não estar funcionando. Talvez ele faça um recarregamento automático. Se não fizer, olha só, eu nem cliquei, tá? Ele acessou naturalmente. Então, às vezes ele dá, você pode fazer um F5 que ele vai vir aqui. O que que acontece? Tá funcionando perfeitamente, a gente já testou o Healthy, então tá ok. Eu até posso testar o Healthy de novo, tá? Então vou colocar um Ctrl V aqui, ó, /Healthy, que deve aparecer tanto o ok aqui, e aí, olha só, vai aparecer o nosso, vem uma solicitação aqui, ó, quer dizer que deu certo. Ou você pode também visitar o container.com/test, que daí você deve receber um teste aqui dentro do debug. Isso aqui vai fazer com que você possa implementar a API de conversões através do seu próprio container do servidor. Então você tem isso aqui pronto, tá pronto. Você pode seguir as configurações agora a partir daqui. Não sabe fazer isso? Tem vários tutoriais aqui no meu canal do YouTube que te ensinam a implementar traqueamento avançado com a API de conversões por um container do servidor próprio, que é isso aqui que a gente acabou de fazer. Tá? Segue adiante, assiste os tutoriais e te inscreve nas lives semanais, porque a gente vai ver muito isso aqui toda semana, beleza? As aulas vão ficar gratuitas aí no YouTube durante algum tempo, então aproveite este momento, te inscreve aqui, participa ao vivo, assiste depois no canal, e é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, toca aqui no inscrever, né? Te inscreve no canal, dá like, comenta, manda para um amigo gestor de tráfego. No Instagram eu tenho muitos bastidores lá, eu tenho caixinhas de perguntas, então @GustavoBorg no Instagram. Muito obrigado, tamo junto e um grande abraço.